CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 10h06, estamos de volta com o CBN Campo Grande e nesta sexta-feira vamos dar sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. E hoje o nosso convidado é o atual prefeito da capital, Marquinhos Trade, que é candidato pelo PSD. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia Ginês, bom dia Guilherme, bom dia Campo Grande. Lembrando que o diretor de jornalismo da CBN, o Guilherme Filho, vai participar com a gente, assim como foi ontem também com o Ezaquiel Nascimento. Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Vamos aí para mais essa entrevista. Prefeito, para a gente começar, qual é a avaliação que o senhor faz da campanha até aqui? Positiva, propositiva, direta, concisa, objetiva, buscando alternativas cada vez mais para ouvir o cidadão na construção dos nossos programas de governo. Ninguém administra uma cidade sozinho. É necessário ter ouvidos, humildade. É necessário ter discernimento e equilíbrio. Gestor de uma cidade deve ouvir a todos, deve incluir e não excluir. E, acima de tudo, com propostas para a nossa cidade continuar crescendo. Aproveitando a sua resposta e o final dela, vamos começar a conversar um pouco sobre as propostas a partir da educação, que é sempre uma prioridade nos planos de governo e, especificamente no seu caso, como o senhor encara o desafio de melhorar a qualidade do ensino, valorizar o professor, ampliar as vagas de EMEIs, que são as principais demandas da sociedade nesse setor? Veja bem, Guilherme, no país todo, quando se fala de eleições, os candidatos pautam como prioridade principalmente educação, saúde, segurança, mobilidade urbana e lazer. Olha, é muito fácil falar. As pessoas muitas vezes não imaginam a dificuldade em executar. Por isso, hoje eu entendo por que os gestores que me antecederam tiveram tantos contratempos. As pessoas perguntam para mim: Marquinhos, nos seus discursos, na sua fala, você não se recorda ao Bernal e ao Olarte. Eu nunca vou falar mal de ninguém, eu nunca vou olhar para trás. Eu sempre fui positivo, eu sempre fui proativo e mais. Quando eu disputei as eleições de 2016, eu sabia exatamente como a nossa cidade se encontrava. Nós encontramos uma educação, Guilherme, com obras inacabadas, no total de 16 EMEIs e escolas que iniciaram em 2012 e tiveram contratempo entre 2013 a 2016. Pois bem, terminando praticamente a nossa gestão, o que nós fizemos? Olha, nós concluímos desses 16 EMEIs, 11. Já entregamos 7 e 3 estão sendo entregues até o final do ano e 1 no início do ano. Portanto, dá 11. Marquinhos, quais foram esses EMEIs concluídos? Nós entregamos no Tijuca, nós entregamos no Jardim Centenário, nós entregamos no Nascente do Segredo, nós entregamos no Noroeste, nós entregamos no Vespasiano Martins. Esses 5. Marquinhos, e os outros? Teve um EMEI que era da paróquia Sagrado Coração de Jesus aqui no Santa Fé, que eles fecharam. O município foi lá e reabriu. Então, contabiliza-se esse EMEI ao município.
no distrito de Ayanduí nunca se teve, desde a criação do distrito, nenhum EMEI. Nós também inauguramos o primeiro EMEI lá. Estamos concluindo mais 5 EMEIs dentro da nossa cidade. E estamos para concluir o Zé Pereira e o Nasser e o Popular. Quanto às escolas de ensino de tempo integral, tem perspectivas de ampliação? Guilherme, nas suas propostas? Quando nós assumimos, nós tínhamos 2 escolas em tempo integral dentro dessa cidade. Em 3 anos e 9 meses, nós passamos para 5 escolas em tempo integral. Para aqueles que estão nos ouvindo ou para aqueles que vão ouvir a gravação dessa entrevista, podem conferir Alcídio Pimentel, Camea Dania, o Hilda, Ana Lúcia Batista e a professora Iracema, que já existia. Nós regularizamos a entrega de uniformes de qualidade logo nos primeiros dias de aula, entregamos o kit de material de educação logo nos primeiros dias de aula, merenda. Só para que vocês tenham uma ideia, são entregues quase 170 mil merendas ao dia dentro de Campo Grande. Nunca se ouviu falar numa licitação fraudulenta de alimentos, nunca se ouviu falar de uma carne vencida, nunca se ouviu falar de uma fruta podre, nunca. Os uniformes são de qualidades, as crianças, hoje em torno de 109 mil alunos, maior que toda Três Lagoas quase, 109 mil alunos, Guilherme, o número de crianças na rede municipal de educação. Convocamos mais de 2.000 professores concursados e criamos quase 7.000 novas vagas. Há necessidade de criar mais? Lógico que há uma defasagem. Por isso, nós estamos com planejamento para fazer a conclusão e a retomada dessas novas EMEIs, mais 3 EMEIs que estão faltando e 2 que estão em fase de execução. Nós estamos querendo criar mais 10 escolas, porque nós entregamos a escola do Paulo Coelho Machado, estamos entregando a escola da Vila Natália e do Paraty. Nós vamos implantar o inglês desde o primeiro ano, ampliar o número de servidores efetivos e criar o portal do aluno para acompanhante da vida escolar do estudante. Prefeito, para a gente fechar a questão educação, a questão do professor, a questão do cargo, salários, o que o senhor está planejando para esse próximo mandato, caso seja reeleito? Olha, nós fizemos uma reivindicação que nenhum outro gestor conseguiu fazer: eleições diretas para diretores. Essa foi uma conquista não apenas do prefeito, mas da ACP também. E eu aqui divido os méritos com o professor Lucílio e toda a sua diretoria, onde nós tivemos um diálogo aberto, maduro e, acima de tudo, consensual, sem pressão e sem cumprimento do dever da palavra. Questão salarial, nós não conseguimos chegar ao piso devido e merecido dos educadores, em razão de uma série de contratempos que nós tivemos. Se você olhar, tivemos uma retração econômica muito forte no nosso país. Nós enfrentamos uma eleição presidencial, nós enfrentamos o loteamento dos ministérios pelo Michel Temer para se sustentar no cargo, e agora que a gente ia planejar os percentuais, veio a pandemia. Mas nunca deixamos de dar os reajustes, e o ganho do piso nacional do educador ficou ainda a dever por essa gestão. E a gente espera que nos próximos anos, com diálogo, a gente possa encurtar essa distância que hoje oprime os educadores da nossa cidade. Prefeito, na saúde, mudando um pouco de assunto,
também os desafios são grandes e ela sempre é um item trazido como o mais importante, às vezes, nas pesquisas, quando tratam das demandas municipais, não é? Em razão dessa dificuldade, na sua opinião, por que as cidades enfrentam esse problema de forma tão prolongada, essa crise, essa dificuldade? Por qual a razão estrutural disso? E, nas suas propostas, como é que o senhor pretende enfrentar essa questão? Guilherme, a saúde é muito complexa, principalmente a partir da Constituição de 88, que determina que a saúde é dever do Estado e garantia do cidadão. Todavia, não dão a importância devida para que nós possamos ofertar à nossa população de maior vulnerabilidade social o acolhimento e o atendimento célere, eficaz e eficiente nas unidades de saúde. Campo Grande tem 915 mil habitantes. Campo Grande tem 54 UBSF. Campo Grande tem 14 UBS. Campo Grande tem 4 CRS. Campo Grande tem 6 UPAs. E Campo Grande ganhou 3 novas clínicas da família. Em termos estruturais, esse número parece bastante satisfatório. Até exagerado. Você em alguns aspectos, é verdade. Para você ter uma noção... Tem alguma cidade que tem menos do que isso. Curitiba tem 3 milhões de habitantes, aproximadamente, e tem 6 UPAs. Aqui nós temos 915 mil habitantes e possuímos 10. O que a gente pôde ver? Na nossa administração, nós reformamos mais de 40 obras na saúde. Concluímos 9 UBSF. Hoje, as pessoas do Sírio-Libanês, do Jardim Azaleia, da Vila Cox, a Vila Cox fica entre o Santa Luzia e o Residencial Dedé. O Oliveira 2, o Zé Pereira, o Cristo Redentor, o Arnaldo Estevam Figueiredo, o Dom Antônio Barbosa e o Aero Rancho ganharam unidades básicas de saúde de família. 3 clínicas da família nós implantamos nesses 3 anos e 9 meses. O pessoal do Iraci Coelho, do Caiobá e da Nova Lima são testemunhas do que eu estou dizendo agora. Ampliamos horário de atendimento em 29 unidades, ou seja, os postos de saúde fechavam na hora do almoço e iam até às 17 horas. Hoje eles não fecham mais na hora do almoço e se prolongam um pouquinho mais na entrada da noite. 100% da frota do SAMU foi renovado pela primeira vez em 121 anos dessa cidade. Leitos de UTI, nós ampliamos de 116 para 332, o que vai oportunizar, agora sim, Guilherme e Ginês, o desafogamento das cirurgias eletivas. Por que antes as cirurgias demoravam aqui? Porque nós só tínhamos 116 leitos de UTI. E sempre Campo Grande trabalhou com esses leitos em 90% a 95% de ocupação. Quando as pessoas viam a taxa de ocupação agora na pandemia em 70%, 80% e se apavorava, eles não sabiam que sempre Campo Grande trabalhou com 95% de taxa de ocupação. Por isso, eu acredito que agora, com esse trabalho que a gente está fazendo no Hospital do Pênfico, que nós vamos transformar no hospital municipal da nossa cidade, de cirurgias eletivas, nós vamos acelerar essas cirurgias e desafogar boa parte daqueles que estão aguardando há muitos anos uma cirurgia. Contratamos mais de 1.750 funcionários da saúde pública no concurso público. Nós buscamos também a cobertura de atenção à saúde básica. Nós saímos do 27º lugar em 2013 para o 8º lugar, fonte do Ministério da Saúde. Criamos 450 equipes de saúde da família. Sou contra o S. Na minha gestão não teve e não terá terceirização. Eu sou a favor do SUS.
e vou continuar fazendo atendimento de ponta. Quero mandar um abraço ao Conselho Municipal de Saúde do nosso município, que nos auxiliou e que esteve conosco o tempo todo, cuidando, fiscalizando e deliberando. E também aos funcionários da saúde do meu município. Eles foram heróis nessa pandemia. Muito obrigado aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, a todo o corpo que faz parte da Secretaria de Saúde de Campo Grande. Prefeito, são 10h21. Vamos fazer uma pausa agora? Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua com a entrevista. Prefeito, vamos retomar a nossa entrevista e a gente abre espaço agora para uma pergunta de um ouvinte. Vamos ouvir. Meu nome é Samuel, moro no bairro Nova Capital e eu queria saber do candidato quais serão as propostas para o transporte público de Campo Grande. Transporte público. Coletivo. Sim. Vamos lá então. Campo Grande tem um contrato com uma empresa que venceu uma licitação em 2012. Esse contrato ele foi verificado por vários órgãos de controle e, segundo os órgãos de controle, entre eles Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Poder Judiciário, tanto na esfera estadual quanto nacional, validaram o certame licitatório. Todavia, há um contrato e uma segurança jurídica. Qualquer gestor que vier assumir a nossa cidade vai ter que cumprir esse contrato. Se ele quiser discutir cláusulas dentro do contrato, ele que se socorra ao judiciário e espere uma decisão do Poder Judiciário. Mas enquanto isso não existir, ele tem que honrar o contrato. Pois bem, todo contrato tem cláusulas, todo contrato tem direitos e deveres. O contrato com esse consórcio prevê quem rescindir uma multa de 2,5 bilhões de reais. Então é uma multa muito enorme para a realidade do nosso município. Marquinhos, o que você fez até agora? O que a gente fez é aquilo que compete a nós realizarmos dentro do contrato. Qual é? Fiscalizar. Fiscalizar. O nosso compromisso é com a população, o nosso compromisso não é com o consórcio. Tanto é que a nossa gestão foi a única até hoje, em 121 anos de Campo Grande, que multou o consórcio em 12 milhões de reais por não cumprimento às cláusulas contratuais. Fora isso daí, nós iniciamos a reforma dos terminais, renovamos mais de 1/3 da frota dos ônibus da nossa cidade. Nós trouxemos 176 ônibus 0 quilômetro para Campo Grande. Não é verdade que a frota dos ônibus da nossa cidade supera há 5 anos o que os nossos concorrentes estão dizendo. Tem ônibus de 9 anos, tem ônibus de 10 anos, mas o contrato não veda ônibus de 9 anos. O que o contrato determina é que a média dos 546 ônibus que devem estar correndo dentro da nossa cidade, ela deve estar num patamar de 5 anos para baixo. Por exemplo, bem didaticamente, se a gente tivesse 2 ônibus apenas, um tem 8 anos de uso e outro tem 1, soma-se os dois e divide. Então, 8 mais 1, 9, dividido por 2, 4,5. Então, estaria dentro do estabelecido do contrato. Por isso, quando nós assumimos a nossa gestão, a média desses 546 ônibus estava em 6 anos e 3 meses, fora do contrato. O que nós notificamos o consórcio? Traga ônibus 0 quilômetro. Eles trouxeram 176, que eles diminuíram para 4 anos e 3 meses hoje, a média dos ônibus da frota dentro da nossa cidade. Além disso, trouxemos sim alguns ônibus com ar-condicionado. Não conseguimos trazer toda a frota.
Primeiro, porque o contrato não exige deles ônibus com ar-condicionado. E, Marquinhos, então como é que você conseguiu isso aí? Conversando e mostrando a eles que o ônibus com ar-condicionado vai fazer com que menos pessoas migrem para Uber e para aplicativos. Então, é do interesse deles melhorar cada vez mais a frota e dar um conforto maior aos seus usuários. Ah, Marquinhos, a tarifa está muito alta. Bom, vamos fazer então uma comparação. Você sabia que o percentual da tarifa na nossa gestão subiu 15,49%? Olha só, anota aí, você que está me ouvindo. Em 2017, nós assumimos a gestão de Campo Grande com a tarifa em R$ 3,55. Hoje, R$ 4,10. Ou seja, um aumento de 15,49%. Somente a reposição dentro do contrato que determina. Agora, 2013, 2014, 2015, 2016, a tarifa subiu 31,48%. Em 2013, a tarifa era R$ 2,70. Em 2017, a tarifa chegou a R$ 3,55. Ali sim teve aumento e não apenas reposição da inflação. Então nós temos que ser justos. De que é necessário melhorar sim o transporte coletivo da nossa cidade, mas a gente está engessado dentro de um contrato validado e os outros gestores podem ter certeza absoluta, eles vão ter que se ater, até pelo princípio da segurança jurídica. Hoje, nós colocamos mais de 470 novas coberturas do ponto de ônibus. O meu compromisso com a minha cidade é continuar fiscalizando e punindo dentro do contrato. O senhor vê, desculpando até interrompê-lo, mas para aproveitar o assunto, o senhor vê, né, considerando a estrutura da cidade, o seu perfil, o seu sistema viário e a sua densidade demográfica, a possibilidade ou a necessidade de uma mudança na infraestrutura de transporte coletivo, por exemplo, com transportes de massa ou com veículos leves sobre trilhos, sobre pneus, que já chegaram a ser cogitados até mesmo em campanhas muito anteriores a essa aqui. Faixas exclusivas também? Faixas exclusivas, enfim. Olha, a maior, mais eficiente e mais eficaz e resolutiva, segundo os engenheiros de trânsito na nossa capital, são as faixas exclusivas com o corredor do transporte coletivo. Eles rejeitam metrôs, eles rejeitam qualquer outra alternativa aérea e até mesmo em viadutos, dentro do planejamento de trânsito da nossa cidade. Veja bem, ali na Bandeirantes, por exemplo, Ginês e Guilherme, ouvintes da CBN, a Bandeirantes, o tráfego de um ônibus entre o Trevo em Biruçu até a Avenida Afonso Pena, um ônibus estava demorando 21 minutos. O ônibus estava tendo uma velocidade média de 14 quilômetros horário. Agora, com a faixa exclusiva e com os corredores, vai diminuir para 8 minutos. Ou seja, o conforto tem que ser para as pessoas que andam no transporte coletivo. O nome já diz. Enquanto que o carro é individual, o ônibus é coletivo. A massa, um volume, tem que ter, sim, uma faixa exclusiva. Nós estamos implantando pela primeira vez em Campo Grande um planejamento. Ah, Marquinhos, mas estão executando o projeto do lado esquerdo. Tem muitos comerciantes reclamando. Acontece que esses projetos foram do gestor anterior e tinham sido aprovados pelo antigo Ministério das Cidades, que hoje é Ministério de Desenvolvimento Regional. Portanto, ou
fazia conforme o projeto ou perdia todos os valores já aprovados. Prefeito, para a gente avançar aqui, pensando também no futuro, geração de emprego e estimulação de novos negócios para a capital. O que o senhor teria a dizer pensando lá na frente? Não estou pensando lá na frente, não. Nós já estamos executando 870 milhões de reais de recuperação econômica, mais de 16 mil novos empregos. Genês, eu não vou ficar de braços cruzados esperando a vacina do coronavírus. Eu sou proativo, eu vou agir. Eu sou uma pessoa que trabalha e trabalha bastante. Se há algo nessa cidade que as pessoas falam, eu vi o Marquinhos no meu bairro, eu vi o Marquinhos no meio da rua, eu vejo o Marquinhos à noite nos postos de saúde, eu vejo o Marquinhos nos campos de futebol, eu vejo os Marquinhos fora do gabinete. Por isso, o plano de recuperação econômica vai injetar 870 milhões com projetos já aprovados, com recursos já garantidos. Olha a Nova Campo Grande, olha o Rita Vieira, olha o Oliveira 1 e 3, o Parque Dallas, até o Parque dos Gerações, que nós tivemos reunião, está bem próximo também, dependendo da licitação, de fazer o asfaltamento e naquelas 8 ou 10 quadras que ficaram para trás. A região do centro, com o BID, vai começar a etapa BCD, o quadrilátero central, 80 quadras, recapeamento, paisagismo, área de descanso, iluminação de LED. O Nova Lima, nós vamos concluir a etapa C e D, o Zé Anache, o Oscar Salazar, o Jardim Colúmbia, parte ali da Consul Assatrade, que a gente recapeou, nós já estamos com os maquinários para fazer desde a Marquês de Eval até próximo ao cemitério. O senhor fala em recuperação econômica e isso remete também à questão de alguns empreendimentos estruturantes do ponto de vista da economia, como por exemplo o Porto Seco, que a cidade até agora ainda não conta com ele, a ampliação do aeroporto, que é uma necessidade, a transformação até de um aeroporto de cargas, que é um sonho da cidade também, ou está planejado em algum momento, né? Como é que o senhor vê essa questão desses investimentos estruturantes para a economia, na sua proposta? De suma importância, Guilherme. Essa pandemia, ela freou um pouco a economia. Sem sombra de dúvida, os empresários sofreram, os comerciantes sofreram, e eles sofreram por falta de cuidados e de medidas da saúde pública. Porque eles tiveram que fechar, porque o município e o estado não tinham leitos de UTI. Porque se tivessem investidos, veja bem, Campo Grande completou no dia 26 de agosto agora desse ano 121 anos de existência. Em 121 anos só tínhamos 116 leitos de UTI. E em 3 anos e 9 meses, nós colocamos mais 200 leitos de UTI. Então, quer dizer que em 3 anos e 9 meses, nós fizemos muito mais do que os outros em 121 anos. Se nós tivéssemos uma estrutura de leitos de UTI, os comerciantes não teriam pago o pato. Por isso, nós estamos cada vez mais dando a importância na construção e planejamento de uma capital já pensando em 2 milhões de habitantes. E como você bem disse, a consolidação, principalmente dessa rota bioceânica. Campo Grande está preparando um hub logístico, com consolidação latino-americana, com um terminal intermodal que nós já entregamos, com tratativas com a Receita Federal de espaços no Porto Seco, com uma localização geográfica estratégica que tem o nosso município. Agora é avançar e fazer mais. Prefeito, o senhor citou aí a questão do investimento, citou da rota bioceânica e citou algumas coisas. Só para a gente aprofundar um pouco mais, como que a prefeitura enxerga essa rota chegando aqui em Mato Grosso do Sul e Campo Grande tendo essa oportunidade de ser, como o senhor disse, um hub logístico. O que está mais nos planejamentos futuros aí? Olha, como eu disse a você, enquanto as pessoas estão dizendo que vão fazer, nós já fizemos.
Aqui saiu uma comissão, uma comitiva. Aqui a gente manda a todos os empresários do setor que, liderados por empresários da nossa cidade, principalmente a Associação Comercial, CDL, Sindicato Rural e a nossa prefeitura, o nosso secretário de governo, eles fizeram a viagem de carro, fazendo toda a rota bioceânica. Gente, vocês não imaginam o ganho que a nossa cidade vai possuir. Até o próprio presidente Jair Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, todos eles, Ginês, foi matéria nacional, foi matéria que saiu em emissoras líderes de audiência, na certeza de que Campo Grande vai ser o centro das atenções desta rota bioceânica. E nesse contexto, a relação da prefeitura também com as outras instâncias administrativas, como o Estado e a União, é essencial. Como é que a senhora avalia isso neste momento e no futuro, as relações do município com o Estado e a União? Olha como que as coisas na política são para uns estranhas e outras é igual uma nuvem, né? Ela passa de momento a momento. Em 2016 eu disputei as eleições e Deus nos deu a oportunidade de superar a vice-governadora. O governador era o Reinaldo. No outro dia eu estive no seu gabinete mostrando a ele a necessidade da ajuda do Estado. Na União estava a Dilma sofrendo impeachment com a ascensão do Temer. Em seguida veio o Jair Bolsonaro. O município, para você que está me ouvindo, é uma criança recém-nascida. O Estado e a União são a mãe. Se o município não se amamentar no bom sentido, com respeito, com princípios, fazendo uma gerência administrativa, ele vai morrer de fome. Não há o porquê litigar. Nós vimos numa experiência passada os gestores da nossa cidade que discordavam do governador e discordavam do presidente da República. Até discordar no campo ideológico, eu até admito, mas você discordar de ajuda administrativa, quem vai pagar o pato é o menor. Sabe quando a corda arrebenta no lado mais fraco? O lado mais fraco é o município. Portanto, Guilherme, nós estamos sim numa parceria com o governo administrativa. Nós estamos numa parceria com o presidente da República administrativa. Querem ajudar Campo Grande? A gente acolhe. Quer fazer política dentro da prefeitura? A gente exclui. Não recebi mandato da procuração para transigir com a consciência e com a pecúnia dentro da Prefeitura de Campo Grande. Mas aqueles que querem ajudar, sejam bem-vindos. Campo Grande acolhe com o maior carinho. Prefeito, nós temos mais 1 minuto e 20. E como que o senhor imagina Campo Grande ao final do seu segundo mandato, caso o senhor esteja reeleito? Olha, para que haja justiça social, o primeiro passo é acabar com o distanciamento dos serviços públicos às pessoas mais vulneráveis. Não é justo que os menores pagam pelos maiores. Assim era a tarifa mínima de água. As pessoas pequenas que consumiam 2, 3 metros cúbicos eram obrigados a pagar por 10 metros cúbicos, mesmo não consumindo, para que a tarifa dos maiores pudessem sofrer uma redução. Isso não é correto. Na verdade, quem deveria subsidiar os menores eram os maiores. O braço do Estado, ele é forte para segurar os pequenos e é flexível na hora de cobrar dos grandes. Não quero impor um ritmo contrário àqueles que tiveram prosperidade. Todavia, não se pode machucar os menores. Há que ter um equilíbrio, justiça para todos. A partir do momento em que um gestor de bom coração olhe para as pessoas, cuida das pessoas e esteja próximo à população, quem ganha é toda a cidade.
Eu quero agradecer a participação aqui do prefeito Marquinhos Trade, candidato à reeleição pelo PSD. Prefeito, obrigado pela entrevista aqui na CBN. Que Deus abençoe a todos. Quero desejar uma boa sorte aos nossos outros 14 concorrentes, com paz, com alegria, com oração ou com reza. Mas que Deus abençoe a todos vocês também. E só reforçando que a série de entrevistas continua na próxima segunda-feira e o nosso convidado aqui na CBN será o Tiago Carvalho, né, que é do candidato pelo PCO. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.